Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Epic Duas House. Meu nome é Lucas e hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um unboxing. Finalmente eu tive a oportunidade de comprar o meu Planchase Anthology, então hoje eu vou mostrar para vocês, vou fazer um unboxing para vocês. Então se vocês gostarem, não deixe de dar seu like, se inscrever no canal para assistir mais vídeos como esse, tá? Não se preocupe se você não sabe jogar Planchase, eu vou tentar mostrar para vocês como funciona ao longo do vídeo. Em um primeiro momento, a gente pode perceber que a caixa é realmente bem grande. Vocês conseguem ver que ela é basicamente da largura, ela é um pouquinho menor do que a largura do playmat, mas é bem próximo. E eu tenho aqui uma caixa de Commander 2017. Vocês conseguem ver que ela é mais ou menos do tamanho de 4 vezes essa caixa. Então, realmente é um produto bem grande, tá? E sem dúvida nenhuma, esse é meu formato preferido de Magic. Então, vamos começar com ele. Vocês conseguem ver que a caixa ela é foil, bem bonita. Aqui atrás a gente tem um folhetinho explicando o que é que vem e a gente vai comentar ao longo do vídeo. Caixa realmente bem bonita. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem os planos, 4 decks, 4 dados de 20 lados e o dado planar. Esse produto foi lançado no final do ano passado, mais precisamente em novembro. E Planchase é um produto de 2009. O primeiro lançamento dele foi em 2009. Tá? O segundo lançamento dele foi em... Deixa eu tentar focar para vocês. O segundo lançamento foi em 2012. Tá? Então, esses 4 decks que vêm são os decks de 2012. Tentar focar aqui. Não tá conseguindo. Não tá conseguindo focar. Enfim, a gente tem um desses para cada um dos decks, tá? Então, em cada um dos anos foram lançados 4 decks que eram vendidos separadamente e eles eram acompanhados de um deck planar com 10 cartas. Tá? Então, nesse produto aqui a gente tem todos os planos lançados até hoje. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre eles mais tarde. Aqui a gente tem um folhetinho. Ele fala um pouquinho sobre os planos, sobre o formato também, tá? Então, se você quiser dar uma lida, pode dar uma pausa. Eu não vou parar muito, não vou ler muitas cartas, porque senão a gente vai perder muito tempo, mas vou tentar passar devagar. Se vocês quiserem, vocês dão uma pausa para dar uma olhada. Então, eu achei bem interessante a ideia da Wizards de lançar esse produto com os decks de 2012, porque os decks de 2012 tinham cartas exclusivas, tinham cartas lançadas apenas para esse produto, tá? Como Baleful Strix, Shardless Agent, que a gente vai ver mais na frente. É claro que hoje tem vários reprints, mas na época só tinha nesse produto, então eu achei bem interessante eles colocarem desse jeito.
A primeira edição ela só tinha reprints, então tinha menos valor, vamos dizer assim, tá? Então, aqui é o dado planar, vocês veem que tem 4 lados brancos, o lado do caos e o símbolo da centelha, que eu vou falar mais adiante sobre essas coisas, tá? Então aqui a gente tem o primeiro deck, Night of the Ninja. Aqui a gente tem um separadorzinho só para não machucar a carta. Então, essa deck box provavelmente cabe o deck com sleeves, então eu separei 2 decks aqui. O primeiro com Perfect Size e sleeve, então tem 2 sleeves, eu não sei se vocês conseguem, se vocês vão conseguir ver. Então tem 2 sleeves aqui, então aí ele não cabe, ele chega bem perto, mas a gente não consegue colocar. Apertando um pouco consegue, mas você vê que força, tá? Então, com double sleeve não cabe. Mas aqui tem um deck de 60 cartas com só um sleeve e você vê que cabe tranquilamente, tá? Então cabe de uma forma bem legal, até um pouquinho folgado. Então bem legal essas caixinhas, mas são de papelão, nada excepcional, mas são bem bonitas. Bom, então esse é o primeiro deck, Night of the Ninja. Ele é um deck baseado na habilidade Ninjutsu, que foi uma habilidade de Kamigawa, se eu não me engano, do bloco de Kamigawa. Então, vou tentar focar para você aí. Pronto. Então, vocês vão ver que esse deck tem a estratégia de você colocar criaturas que são difíceis de bloquear para usar a habilidade Ninjutsu, conseguir atacar diretamente o adversário e voltar outra para a mão. Então, você faz algum efeito. Então, se vocês quiserem dar uma pausazinha aí. Ó, essa habilidade aqui. Você paga esse custo, não precisa pagar o custo dele todo, para você retornar uma criatura que não foi bloqueada. Então, ele que vai causar o dano, e quando ele causa o dano, no caso de Higuri, você pode procurar uma criatura de ninja no seu deck, tá? Então, é um efeito bem interessante. E alguns efeitos quando entram no campo, porque algumas cartas vão sair, vocês vão ver mais na frente, as cartas vão sair, então quando você colocar de novo, você vai ter de novo aquela habilidade. Não pode ser bloqueado. Baleful Strix joga na verdade muito no Legacy, carta muito boa, então você pode ver que quando ela entra você compra uma carta, então você vai atacar, ela voa, tem Death Touch, é difícil ser bloqueada, então quando você colocar com ninja ela volta pra mão, quando você baixar ela de novo você vai comprar novamente uma carta, então uma estratégia bem legal. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 ilhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pântanos. Aqui são as não criaturas. Em cada um dos decks a gente vai encontrar essa carta aqui, que permite você rolar aquele dado novamente. Esse dado aqui. Então eu vou explicar mais tarde como funciona a mecânica dos planos.
Então aqui a gente tem o nosso primeiro deck. Aqui o segundo deck, Primordial Hunger. A gente tem a imagem da criatura lendária aqui. E é importante lembrar que esse produto vem com todos os tokens que pode precisar, tá? Tanto pelo fato dos planos colocarem, quanto as próprias cartas do deck. Então a gente encontra todos os tokens aqui, são 35 tokens. Aqui tem um manualzinho de regras básicas, né, tradicional dos produtos da Wizards. Produtos de Magic, ensinando o básico. Então, se você quiser dar uma lida, dá uma paradinha no vídeo. Deixa eu passar mais devagar aqui. Pronto. Então aqui a gente tem todas as fichas, como eu comentei. Anjo, dragão. A gente tem todos que a gente precisa aqui. Na minha opinião, esse é um produto bem completo. Então, se eu fosse começar Magic hoje em dia, provavelmente eu começaria pegando esse produto, tá? Porque você tem 4 decks de Magic que são balanceados entre si, então você consegue usar um contra o outro. E então você consegue jogar Magic normalmente. E além disso, claro, você consegue jogar com os planos. Então é uma coisa a mais, vamos dizer assim. Então um produto, na minha opinião, bem completo. É claro que eu sei que ele é bem caro, ele não é um produto barato. A gente tá encontrando mais ou menos por uns 400, 450 reais no Brasil. Então é um produto bem caro, mas é bem completo. Então se você tem vontade de jogar Plant Chase, tem mais um amigo, pelo menos, divide, cada um pega 2 decks, divide os planos. Ou você divide com mais 3 amigos, cada um paga um deck, então acho que fica bem legal. Esse deck aqui é baseado nessa habilidade de devorar. Então você, quando entra a criatura, você consegue sacrificar quantas criaturas você quiser para dar um bônus de ataque de resistência para a criatura, tá? Então você vai ver várias cartas que colocam fichas, várias cartas que fazem efeito quando saem de campo. Então, por exemplo, esse dragão ele tem devoradores. Então, para cada criatura que você sacrificou quando ele entra com um marcador mais um. Então, como eu estava comentando, esse produto ele é bem completo e ele realmente se paga. Tá? Se você for pegar e ver a lista de cada um desses decks, se eu não me engano, tem 2 que são mais ou menos uns 50 reais e os outros 2 são mais ou menos 90, 95, 100 reais. Você tem uma variaçãozinha aí, mas é mais ou menos esse valor. Então, esse produto realmente se paga. Você, com 3 decks, você tem 300 reais. E as cartas de plano, que vocês vão ver depois, elas são bem carinhas, na verdade. Você tem uma média de 4 reais, mas você tem 86 planos. Então, é uma quantidade bem grande e se você for comprar carta por carta, ele vai sair bem mais caro. É claro que você não deve comprar com o intuito de revender e de ficar com as cartas boas para competitivo e tal, porque são cartas difíceis de sair, né? Você não vai conseguir vender tão fácil. E você vai precisar fazer uma mudança muito grande, né? Pra virar um deck competitivo e ficar um deck bom. Então a ideia é você manter esses decks como eles vêm para se divertir com os amigos, jogar, desenjoar um pouco de outros formatos. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 florestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 montanhas. Então, como eu disse, em cada um dos decks vem essa cartinha aqui. Então, esses decks realmente se pagam. E esse produto realmente se paga. Mas é claro que se você quiser só aprender a jogar Plan Chase, escolhe aí alguns planos que você achar mais divertido e compra com os amigos. Pelo menos alguns. Cada um sai por R$4 em média, então dá pra comprar tranquilamente. A gente precisa de pelo menos 10, tá? Eu mostrei aqui. Esse é o Savage Auras. Então a gente precisa de pelo menos 10 planos, se eu não me engano. É, exatamente isso. São 10, na verdade, cartas planárias, porque vocês vão ver que existe uma diferença entre planos e fenômenos. Então esse é o deck Savage Auras, baseado em Auras, como o próprio nome já diz, né? E, se eu não me engano, esse é o deck mais caro, justamente por causa dessa carta, que joga muito bem em Modern. Deve dar uns 30, R$35. Então, eu geralmente não gosto de estratégia muito focada em auras, encantamento, porque você perde 2 cartas. Se alguém destruir uma criatura sua, você vai perder ela e a aura. Mas eles pensaram nisso e colocaram uma habilidade bem interessante, na minha opinião, que vocês vão ver, que permite que você não perca sua criatura. Então, eu acho bem legal. É justamente essa habilidade aqui, Totem Arma. Então, se a criatura for destruída, em vez de você destruir a criatura, você destrói a aura. Então, eu acho muito boa porque você vai, o adversário vai destruir sua criatura, mas na verdade você só vai perder uma carta. Sua criatura vai continuar lá. Então, bem interessante. Principalmente jogos multiplayer, que tem muita gente querendo destruir suas cartas, né? Tem muita destruição em área e tudo mais. Então, eu achei bem legal essa ideia de focar em Totem Arma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 9 florestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 planícies. Então você tem Rancor também, carta que joga muito no Modern, joga muito no Pauper, joga no Legacy, em Infect, e na Umbra. Você tem várias cartas que jogam essa, também joga no Modern, no Auras, no Pauper também, no Auras. Mais uma Fractured Stone. Essa cartinha é bem cara, porque ela só foi printada nessa edição. Deve estar uns 10 a 15 reais no máximo. Também joga no Auras Modern. E Ghost Prison joga muito no Commander. E um deck bem legal. Eu particularmente gosto de todos os decks que vierem Planechase. E o último deck que a gente tem, Chaos Reigns. Deck baseado em Cascata Maelstrom. Deck do Maelstrom Wanderer. Então esse deck é baseado nessa habilidade Cascata. Quando você casta ela, você vai revelando cartas do topo até se revelar uma mágica de custo menor do que ela. E você pode jogar de graça. Como o Maelstrom tem cascata 2 vezes, então você vai fazer isso 2 vezes. Você vai revelar a primeira, casta de graça, depois você revela a segunda, casta de graça. Pronto, focando.
Shardless Agent. Jogou muito no Legacy. Ainda joga em algumas listas, mas diminuiu um pouco por causa do Leovold, lançado em Conspiracy Take the Crown. Provavelmente um deck que eu mais gosto do Legacy, que é o Shardless Bug. Gosto muito desse deck. Bloodbraid Elf, jogou muito no Modern, banido, ainda joga no Legacy, nas listas de Lund. Fragrant Drake, carta que saiu como comum em Eternal Masters e foi banido no Pauper depois, muito forte. Duas planícies. Esse deck é 5 cores, tá? Então, 2, 3, 4, 5 ilhas. 2 pântanos. 3, 4 montanhas. 3, 4 e 4 florestas. A gente tem geralmente essa carta nos decks pré-montados da Wizards, principalmente decks que tem muita cor, para ficar para colocar cartas baratas, né? E ela faz bem seu papel, procurar aí as lentes que a gente precisa. A última Fracture per Stone. Steel Fin, muito boa, joga em vários formatos. Bom, então esses foram os decks. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos planos e a parte principal desse produto, na minha opinião. Aqui a gente tem 86 planos. Eu disse que foram lançados 4 em cada ano e cada um vinha com 10, mas foram lançadas 6 cartas promos. E eles colocaram essas 6 promos nesse produto que eu achei bem legal. A gente tinha inclusive cartas bem caras que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Essa caixinha aqui é uma pena que eu acho que ela não cabe o sleeve de cartas oversize. Eu separei aqui para mostrar para vocês. Aqui é uma carta de Arcane Minicobolas com sleeve e ela não cabe. Ela cabe, mas forçando, tá? Ela não entra bem, não. Você tem que entortar um pouquinho a carta, então não é bom porque você pode danificar. E eu separei aqui também os outros esquemas de Arcane Minicobolas pra gente tentar colocar com Perfect Size, tá? Então ele tá só com, não sei se vocês conseguem ver, ele está só com Perfect Size. Tá? Então vocês conseguem ver que ele cabe, ele é bem justinho, mas ele cabe sem danificar. Sem danificar o sleeve, sem danificar a carta, tá? Então eu acho que provavelmente não vai caber todos com Perfect Size. São muitas cartas aqui, a gente tem apenas 19. Então acho que não cabe. Mas cabe de lado, pelo menos. Então, aqui a gente tem a primeira carta de Phenomenon. Bom, então, pra quem não sabe como jogar Plant Chase, o legal, na minha opinião, de Plant Chase é justamente a aleatoriedade que esses planos dão ao jogo. Tá? Então, a gente encontra 8 desses fenômenos e o restante são planos. Tá? Então, você só pode ter
2 cartas de fenômeno por pessoa. A gente tem 2 estilos de jogar Planet Chase. O primeiro, que foi o original, cada pessoa tinha seu próprio baralho. Então, cada pessoa tinha que ter um baralho de 10 cartas planares e a gente não podia ter mais de 2 fenômenos dentro desse baralho. Tá? E o segundo jeito de jogar é um baralho só, que foi criado depois desse produto, justamente porque vem todos os planos nesse produto. Então, é um baralho só de planos para todo mundo. E você não pode ter mais de 2 fenômenos por pessoa que está jogando na mesa. Então, se você tem 3 pessoas, você pode ter no máximo 6 cartas de fenômeno, tá? Então, como é que funciona? As cartas de fenômeno, elas são basicamente um feitiço. Elas são bem parecidas com feitiço. Então, elas vão revelar, vão fazer aquele efeito e vão sair para entrar um plano. Já as cartas de plano, elas são basicamente encantamentos, tá? Ela fica ali e fazendo aquele efeito até ela sair de campo. Então, como é que funciona? A gente, em cada turno, a gente pode jogar uma vez de graça esse dado. E se a gente tirar esse dado aqui, a gente muda de plano. E enquanto se a gente tirar esse dado aqui, a gente faz a habilidade de caos que tem escrita em cada carta, tá? Então, se a gente tirar espaço branco, não acontece nada. E a gente pode jogar uma vez uma vez se a gente pagar um adicional ao que a gente jogou antes. Então, por exemplo, eu jogo a primeira de graça. Se eu quiser jogar de novo o dado, eu vou ter que pagar um mana incolor. Se eu quiser jogar outra vez, ou seja, a terceira vez no turno, eu vou ter que pagar 2 de mana incolor. Se eu quiser jogar a quarta vez, vou ter que pagar 3 de mana. E assim vai, vai somando, é um custo cumulativo, tá? E a gente pode jogar quantas vezes quiser ou puder pagar. E com aquele artefatozinho a gente podia virar ele para jogar uma vez de graça. Então a gente não precisaria pagar, mesmo que tivesse na sexta vez precisando pagar 7 manas, a gente não precisaria. Só bastaria virar ele para jogar mais uma vez. E uma coisa bem importante de se falar é que a gente consegue responder ao símbolo da centelha. O símbolo da centelha é o que muda, como eu falei, o plano, e a gente pode responder essa face tirada. Então, se o seu adversário, seu oponente jogou o dado, caiu na parte no símbolo da centelha, você pode responder a essa face tirada, tá? Então isso é bem importante porque tem planos que vão ajudar você naquela hora. Então você pode jogar uma criatura com flash ou uma mágica instantânea para ganhar rebote, que vocês vão ver que tem um plano que faz isso. Então você pode responder a essa jogada do oponente, tá? Então o primeiro plano aqui, primeiro fenômeno que a gente tem é Chaos Eater. Eu não vou ler todos, claro, vou passar, vocês se quiserem dar uma pausa, como eu fiz nos decks. Eu vou ler só esse para vocês verem como funciona. Então, quando a gente encontra ele, qualquer espaço em branco do dado planar, ou seja, qualquer face dessas aqui, elas viram esse símbolo de caos, tá? Então, até a gente entrar em outro plano. Então, como é que funciona? Eu revelei essa carta, esse defeito está valendo. Eu vou parar nesse plano. Vai continuar valendo até eu sair desse plano e ir para o próximo plano. Então aqui é um fenômeno, vai fazer o fenômeno e depois, por exemplo, aqui, pronto, para um plano. Pronto, aí é só agora que aquele efeito vai parar de acontecer, tá? Então, no próximo plano vai continuar valendo esse efeito e apenas quando eu mudar de plano, sair de plano, que esse efeito vai parar de valer. Então eu vou dividir aqui porque tá bem grande. E como é que funciona? Então eu vou pegar um exemplo de uma carta de plano aqui. A gente tem The Maelstrom. Então quando a gente encontra o The Maelstrom ou no início da nossa manutenção, a gente revela um card do topo do Grimório.
Se for uma permanente, você pode colocar no campo. Se o card revelado não for, você coloca no fundo do Grimório. Então você percebe que é um efeito bem forte e que vai trazer uma aleatoriedade bem grande pro jogo. Por isso que eu gosto tanto desse formato. E se você tirar o caos, sempre que você tira caos, você retorna uma permanente do seu cemitério para o campo. Tá? Então, por isso que são bem interessantes esses efeitos de caos e geralmente vai te beneficiar muito. Então, no caso daquele fenômeno, você qualquer lado você tirar caos vai ser uma coisa bem interessante, vai mudar muito o jogo. Então, aqui a gente tem os outros, mais um fenômeno. Então você pode escolher os cards de fenômenos e de planos que você quer colocar no seu deck. Então, por exemplo, esse daqui, cada jogador compra 4 cartas. Então, vai revelar, cada jogador compra 4 cartas e sai desse fenômeno para ir para o próximo plano, tá? Esse daqui você vai destruir todas as criaturas. Então, você pode escolher cartas que deixem que potencialize seu deck, se vocês forem jogar cada um com seu deck. Senão vocês só juntam todas as cartas, embaralham e jogam todo mundo com um só baralho e um baralho plano. Então aqui a gente tem a academia de Tolari, por exemplo. Então no começo da nossa etapa final, se a gente não tem cartas na mão, a gente compra 7 cartas. Então é um efeito absurdo. E quando a gente joga caos, a gente descarta a nossa mão. Então se você tem alguma interação com o cemitério, por exemplo, alguma coisa nesse estilo. Claro que todos esses planos, eles vão afetar todos que estão na mesa, tá? Mas a diferença é que você vai ser mais beneficiado que os outros. Então, por exemplo, esse aqui, você pode jogar cartas de encantamento como se tivessem flash. Então, o deck de encantamento, é claro que ele vai ser muito mais beneficiado do que os outros, apesar dos outros poderem ter encantamento também. Eu vou deixar essa foi foi a primeira que a gente encontrou, que é promo, uma das cartas promos, tá? A gente tem 6, então eu vou separar aqui para ver se a gente consegue encontrar todas. Então, como eu estava dizendo, eu vou deixar as decklists nos comentários. Se vocês quiserem, vocês dão uma olhadinha. Preste atenção porque as cartas de plano vão estar no sideboard, tá, do deck. Então, se vocês quiserem saber o valor do deck especificamente, tirem mais ou menos R$40, que é mais ou menos o valor dos 10 planos que vinham. Porque eu coloquei a lista dos 10 planos que eram acompanhados em 2012 com cada um dos decks. Então, vocês não vão encontrar todos os planos lá. Quem gosta da lore também, esse produto tem muito a ver. Por exemplo, Glenelendra, a gente passou por Galvani e Innistrad, então quem acompanha a história do Magic conhece muito desses lugares. Eu não conheço muito. Lorien aqui, coleção tribal. Ravnica, então eu não conheço muito sobre o lore do Magic, mas para quem gosta é bem interessante. Inclusive, a ideia desse jogo é você passar pelos planos, você viajar no multiverso, no universo do Magic, vamos dizer assim. E quando você encontra um card fenômeno, é como se fosse algo que aconteceu entre essas viagens. Então aqui é a segunda carta promo que a gente encontrou. Realmente são muitos planos. Fazendo uma conta bem rápida,
A gente tem 80 planos, então dá mais ou menos uns R$ 250. Na verdade, esse valor é maior porque, como eu disse antes, algumas cartas promo são bem caras. Então, para vocês terem uma ideia, uma delas, que Tazin, se eu não me engano o nome, ela chegou a US$ 30. Então, mais ou menos uns R$ 100 aí numa carta de plano, tá? Que foi entregue para quem tava no evento de inauguração, de lançamento, não sei exatamente o que era. Essa é a segunda carta de plano, ou promo, terceira na verdade, né? Então eu acho que vale a pena. Se vocês não quiserem investir exatamente nesse produto, porque eu sei que é caro, tentem comprar alguns planos separados para ver como funciona o formato, ou imprima essas cartas só para ver como funciona e depois você compra, tá? Porque realmente é muito legal. É um formato bem interessante, tudo muda do nada. Essa é mais uma promo. 5 das promos vieram na primeira edição, em 2009, e esse foi o único que veio na edição de 2012, tá? Essa promo custava mais ou menos uns US$ 7, então você vê que você tem algum valor realmente nessas cartas. E que 250 seria uma conta bem por baixo, tá? Mas mais os 300 dos decks, você teria mais ou menos uns R$ 550 em termos de valor. Essa é a promo que eu disse, que custava cerca de US$ 30, hoje deve estar uns 15 a R$ 20. E essa acho que é a última promo. Então o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu realmente queria mostrar para vocês todos esses planos, porque são bem legais. Então se vocês quiserem dar uma pausa, eu vou tentar mostrar para vocês mais uma vez o dado, ver se eu consigo focar aqui para vocês. Consegui agora melhor. Então é um correspondente para cada cor. Bom, então é isso. Se vocês gostarem, não deixe de dar seu like, por favor. Ajudar o canal a crescer. Mostrar que eu tô trazendo o conteúdo da forma correta, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão, algumas críticas, por favor, deixe nos comentários, porque isso me ajuda muito. E agora que eu percebi, bem que eu tava achando estranho, olha só isso, cara. Vieram 2 planos iguais. Eu consegui tirar 2 planos iguais. Que legal. Eu não sei se veio com uma carta a menos, depois eu vou dar uma contada, mas espero que não. Mas tirei 2 aí. Então, acho que isso aí mereceu o like, mereceu a inscrição no canal. Se vocês gostarem, eu pretendo trazer mais conteúdos como esse. Então, deixem suas críticas nos comentários e até a próxima. Valeu!